podcast Axé de Fala abre caminho às vozes silenciadas de forma opressiva e atemporal. Você já sabe, me conhece muito bem. Nesse episódio vamos conhecer a trajetória da professora Tamara Oliveira, pedagoga, educadora popular, participante do movimento da Associação de Educação Popular de Porto Alegre, AEPA. Eu não desisto. Bom dia, Rose. Bom dia, Rafa. Bom dia, Tamara, nossa convidada querida. Estamos começando mais um podcast. Bom dia, Cris. Bom dia, Tamara. Bom dia, Rafa. Bom dia, Cris. Bom dia, Rafa. E bom dia, Rose. Aqui nós nos chamamos todos pelos apelidos, né? É verdade. Aqui é Cris, Rafa, Rose. Jorge. Só o Jorge que não. O Jorge hoje no momento não está conosco porque ele está viajando, né? Um projeto muito importante, né? Para fortalecer cada vez mais, né? Nós, todos nós. Tamar, estamos muito felizes de ter aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para essa nossa conversa no nosso podcast. Para começar, nós gostaríamos de saber como a Tamara Oliveira se define. Bom dia. Então, assim, primeiro eu vou fazer a minha autodescrição, tá? Pode fazer. Eu sou uma senhora de 55 anos, tenho meus cabelos grisalhos compridos até a metade das costas, sou uma pessoa de pele de mistura de índio e negro, né? Eu uso óculos, meu óculos é nude com detalhes brancos, e eu sou uma professora educadora popular, né? Já te respondendo a tua pergunta, eu sou uma professora, sou uma educadora popular há mais de 30 anos. Então eu me defino como uma mulher sonhadora, de pés no chão e que sempre buscou pela melhoria da educação na comunidade onde eu morava e continuo morando e para muitas outras pessoas. Então eu posso dizer que eu sou uma profissional que visualiza e busca o direito de todos e percebo e olho para as pessoas com os seus direitos. Que legal, Tamara. Potencial é que não falta para você, né? Agora, eu gostaria que você dissesse para nós qual é a diferença entre educador social e educador popular. Pois é, ultimamente a gente tem conversado muito sobre essa diferença. E nos últimos tempos nós, enquanto Movimento de Educação Popular AEPA, que é um movimento de Porto Alegre, que agora já não é mais de Porto Alegre, é do Brasil, a gente tem falado muito sobre a questão desta diferença. O educador social ele é uma profissão. Né? E nos últimos anos no Brasil a gente tem buscado a regulamentação da profissão do educador social através da PL 2941 de 2019. É uma profissão de profissionais que trabalham com pessoas de diferentes idades e faixas etárias em situação de vulnerabilidade social. O educador popular, ele é uma opção de militância e de prática educativa. E essa prática educativa ela pode ser em espaços escolares e não escolares. O educador popular, ele lê os conceitos e os escritos de Brandão e Paulo Freire e vê na sua prática a possibilidade de olhar o sujeito que está à sua frente como um sujeito de direito, né? Com um olhar carinhoso, cuidadoso, encaminhando todas as necessidades que ele precisa encaminhar, mas de uma forma humana, humanizadora. Muito legal, Tamara. A gente também gostaria de saber qual é a diferença entre educação formal e a popular. Na realidade, ultimamente, a gente tem discutido a questão da educação formal e não formal. Todos os espaços, eles são formais. Eles têm uma metodologia de acontecer, né? E a educação popular, ela é a minha prática. Né? Eu pego os conceitos de Paulo Freire e de Carlos Brandão e trago para a minha prática e não precisa eu ser uma professora para estar praticando educação popular. Eu posso ser uma diarista, né? Eu posso ser um educador social de rua, eu posso ser um dentista, eu posso ser um médico, mas se eu tiver esse cuidado com quem eu estiver atendendo, né, ou ensinando, nesse cuidado amoroso da escuta e de olhar e realmente perceber, olha, eu estou olhando para a Cristina e a Cristina é assim. Então eu tenho que tratar a Cristina desse modo, eu não tenho que te olhar para ti e te tratar de outro modo pensando que está olhando para outro ser. Então a educação popular é uma praxis,
que tu traz para ti, tu te internaliza os conhecimentos e os saberes, e qualquer espaço que tu tiver, né, de não escolares, que daí tu pode pensar em qualquer lugar que tu estiver, ou dentro de espaços escolares, de escola de educação infantil, escola de ensino fundamental, universidade, de tu trazer essa prática para ti e observar quem está contigo, né? Sim, te entendi. Eu vou nas escolas e faço roda de conversa, né? Falo sobre o racismo, os meus livros que eu já tenho editado, né? Agora sou uma das escolhidas do Adote um Escritor em Porto Alegre, né? Aí 3 escolas me adotaram. E eu faço sempre roda de conversa que eu acho melhor. Então eu poderia entrar nisso que você acabou de nos explicar, então? Eu posso entrar nessa? Na realidade, você já é uma educadora popular. Você tem que saber que você é uma educadora popular. Ah, muito bem. Tá? Isso acontece muito. Muitas das vezes as pessoas pensam assim, será que eu preciso fazer um curso? Precisa só ter noção que tudo já está fazendo é a educação popular. No momento que tu faz uma roda de conversa e no momento da conversa tu escuta quem quer dialogar contigo. Sim. Muito obrigada pela explicação. Algumas pessoas já me falaram isso e eu disse, não, mas eu não sou. Sim, muitas pessoas. A gente observa e daí a gente diz, olha, mas tu é uma educadora popular de mão cheia, que é o ditado que normalmente a gente fala, sim, né? Sim. E realmente, porque nem todos os profissionais conseguem. Às vezes tem profissionais que tu vê, né, que são profissionais e que tem uma metodologia que não é de troca, de ter autoridade, de ser autoritarista. Então essa é a diferença, quando tu consegue fazer esse diálogo nas rodas de conversa que tu vai e tu consegue escutar as necessidades e até as falas de quem está te ouvindo na roda de conversa, é uma prática já. O que eu posso sugerir é que tu leia mais algumas coisas em relação para ti, eu realmente sou, e vou pegar mais para mim porque é a única possibilidade de transformação, né? A gente trazer eu acredito a educação. Nisso também. Isso. É muito bom te ouvir, né, Tamar? Essa questão da educação humanitária, né? Que eu acho que às vezes falta muito, né? Porque a gente percebe às vezes na academia que tu tem uma tendência a formar uma formação técnica, né? E falta essa coisa da didática, né? E muitas vezes em áreas que seria fundamental, né? Na pedagogia, nas letras, enfim, nas ditas matérias, né? De ensinos, né? Fundamentais, assim, médio. Né? Então é muito bom te ouvir. E essa coisa também da gente ficar em dúvida, será que eu sou, será que eu não sou educador popular, educador social, né? Eu acho que vai muito também dessa formação mais formal que a gente tem. Sempre diz que a gente tem que fazer uma formação, né? Tipo, tem que estar dentro de uma instituição para ter esse certificado, esse diploma que nos valide, né, do nosso conhecimento, do nosso saber. Exatamente. Então, né, nessa nossa conversa aqui, a gente quer saber como tu chega à EPA, né? Como é que funciona esse engajamento, quando foi fundada e qual o propósito, né, da EPA. Antes de te responder sobre a Associação de Educadores, eu sou encantada e sempre digo que esse movimento, eu fiz ele, mas ele também me fez. Né? Eu quero ainda apontar um pouquinho da questão da educação humanizadora, né? Ontem ainda estava conversando com uma educadora e falando da necessidade, ela está dentro de uma universidade pública, né? E ela disse exatamente o que tu disse para mim. A gente precisa ter o saber, a gente precisa ter o canudo. Mas a gente, para ter esse saber e ter esse canudo, a gente precisava ter momentos em que os professores nos olhassem como sujeitos. Não vinha ali dizer assim, olha, a aula é essa, tu tem que botar o pingo aqui, o Y ali, e é isso. Né? Que ele tivesse um olhar diferenciado e um diálogo. E eu disse assim, é por falta dessa educação humanizadora que nós estamos na sociedade do jeito que ela está. Parece que a nossa vida ela não tem mais valor e não tem mais sentido. Né? Mas a gente está na resistência. No nosso movimento de educação popular, nós temos muitos educadores populares que trazem para si, que são professores, são educadores sociais, que são professores de língua portuguesa, que são professores de matemática e que trazem na sua prática essa questão da educação popular. A EPA, 1996, né? Publicada a nova LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Eu, educadora social naquele momento, eu trabalhava com crianças de 7 a 14 anos, dentro de uma instituição de educação infantil. E eu e as minhas colegas, nós começamos, gurias, a gente não vai poder mais ser tia, a gente vai ter que ser profissional.
As crianças, não é só as crianças não nos chamar de tia, a gente precisa ter formação, porque a lei está dizendo que a gente precisa ter formação. Então nós, educadoras, nos encontrávamos na esquina. Imagine, um morro de 2 lados e lá no topo em uma esquina. Encontrava das 2 instituições de educação infantil da comunidade e a gente ficava conversando. Como é que a gente faz um curso para nós? E daí nós formamos uma comissão de formação. E a gente foi procurar. Curso de magistério diurno era muito caro, era o valor do nosso salário. Mas e nós trabalhamos 8 horas, e como é que a gente estuda? Então a gente fez as pesquisas e viu que no que estava posto não íamos ter formação. E daí a gente começou a discutir na Micro 5 em Porto Alegre, que são 3 bairros, Glória, Cruzeiro e Cristal. E a gente começou a discutir nos encontros dentro onde é a nossa Coraz, o espaço da Coraz. E a gente discutia qual a formação que nós queríamos. E nós queríamos uma formação diferente, que respeitasse a nosso trabalho e fosse levar nós para a prática, para a teoria. E a gente conversava sobre isso, e eram muitas mulheres, imaginam, várias instituições de educação infantil, com também educadores sociais dentro, mas naquele momento nós não tínhamos entendimento que nós éramos educadores sociais. 96, 97, 98 a gente fez uma greve. Fizemos uma greve e nós queríamos formação, a gente não queria salário melhor. E o Conselho Tutelar da Micro 5 veio para fazer mediação para nós voltar a atender as crianças, tá? E a gente disse não, a gente não quer salário, a gente quer formação. E daí as conselheiras tutelares que vieram acabaram nos ajudando nesse movimento, que já era um movimento de conversa junto com uma das nossas dirigentes. Vamos fundar uma associação para buscar formação? E a gente, mesmo assim, a gente começou a ir por orçamento participativo, construir a grade curricular do curso normal, e em 2000 a gente disse, não, nós temos que fundar a associação, a EPA. Associação de Educadores Populares de Porto Alegre. Fundamos porque a gente viu que a gente ia falar, mas a gente não tinha a representatividade na comunidade. A nossa representatividade. Quem é que representa os educadores que querem a formação? E daí a gente fundou a associação, a EPA. Neste primeiro momento foi com o curso normal. Quando a gente viu que a gente ia formar-se professora, assim, não, eu não quero só magistério. E daí legal, o movimento foi outro. Legal. Foi por isso que a gente fundou a EPA. Hoje a gente já não diz que é a associação, a gente diz é Movimento de Educação Popular, a EPA. Porque a gente já não é mais organizada como uma associação. Nós somos um movimento realmente de militância, de participantes que busca isso. Muito importante, né, esse movimento, e muito importante que chegue aos menos favorecidos, que nem a gente fala, né? Sim. Porque a gente sabe que a educação, infelizmente, né, tanto a municipal, né, quanto a estadual, a gente sabe que tá fraca, né? Eu vejo isso muito com meus sobrinhos, que eu pergunto pra eles, tu aprendeu isso? Isso eu não vi na sala de aula, e coisa que no meu tempo já era fraco, né? Então eu vejo que agora parece que tá mais fraco ainda. Sim, a questão da educação, a gente busca muito, a EPA busca muito a valorização da educação pública e gratuita, né? E a gente traz a importância de estar vendo a questão da educação infantil desde os pequenos, a educação infantil, do ensino fundamental, o ensino médio, a EJA, que é uma das políticas que a gente, e agora o Pacto para a Erradicação do Analfabetismo, a gente pauta tudo isso, e nesse grupo de educadores, nós temos educadores com diferentes formações. Temos educadores que ainda não concluíram o ensino fundamental. E como tu mesmo disse, é pautar isso para os menos favorecidos, porque é nós que temos nas nossas mãos as condições de apontar quais as dificuldades e necessidades dentro das nossas comunidades, né? E a gente pauta muito isso, e a gente trabalha muito com isso, né? De empoderar esses educadores que são participantes, de entenderem que somos nós que temos que fazer o movimento, que não são só as coordenadoras e coordenador da EPA, né, que fazem esse movimento, é juntos que a gente tem que fazer. A gente escuta, a gente ouve, a gente constrói, a gente tem uma rede de outros segmentos organizados de Porto Alegre que nos auxiliem se a gente precisa, né, de construir. Nós precisamos fazer um projeto, por exemplo, de formação. A gente tem a parceria desses movimentos, né? Antes tínhamos muito mais. Tínhamos do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, né, do Conselho Nacional de Assistência Social. Quando a gente foi fazer convênio com o MEC para a formação superior dos educadores, foi a EPA
que fez esse convênio quando o poder público municipal disse, não é do nosso interesse mais a formação. Você já tem o curso normal, chega. Muito importante, né, a gente saber, né? Não chega até nós, né, todas essas informações, né? Com certeza. E não, a gente percebe, né, o quanto o professor é desvalorizado, né? Hoje, nem questão salarial é uma delas, né? Mas também a gente percebe que dentro da própria escola, às vezes, da própria comunidade, né? Que quando a gente percebe que tem essa vontade, né, de fazer o diferente, às vezes ele até é rechaçado, enfim, né, tipo, e o quanto isso fortalece, né, os professores, né, e dá um toque pros outros, né, tipo, olha, eu acho que dá pra fazer diferente, eu acho que dá pra deixar um ambiente mais saudável, mais humano, né, voltando pra questão do humano, né, então, realmente é um movimento muito bonito, né, muito necessário, né. E a gente sabe quanto é importante e também quanto é difícil, né. Eu já trabalhei com o EJA, né? Eu vou trabalhar de novo. Eu gosto muito do EJA. Eu fiz uma roda de conversa com o EJA aqui da Alvorada e foi muito legal. Conheci alunos de 14 a 70 anos. Eu fiquei maravilhada. Eu, na realidade, eu comecei a trabalhar na comunidade com adolescentes. Hoje, os filhos desses adolescentes, que foram meus alunos em 1996, 97, né, foram crianças que eu atendia na instituição que eu tinha até março. Tinha vários das crianças que eram filho deles, né. Então, o meu movimento realmente, assim, na comunidade, olhando mais a comunidade, foi com o Mova Brasil, né. Eu comecei a auxiliar uma educadora, né, com a turma de Mova, que ela tinha 15 alunos, e o espaço onde a gente dava aula era na garagem da casa do meu cunhado. Né, a gente organizou, pedi emprestado para ele, e esse movimento, poxa, gente, tá bom que tá aqui, as pessoas estão aprendendo, mas esse não é o lugar certo. E até desci para a escola de ensino fundamental da comunidade e a gente conseguiu uma sala para ter aula para os alunos. Levamos a nossa turma de Mova para dentro da escola estadual que tem na comunidade. Mas lá também, a diretora que estava lá era uma educadora popular. Muito legal. Além da educação, nós temos também, né, a educação junto ao acolhimento, né? A gente tem falado muito nisso também, o acolhimento, né? Acolhimento para os alunos e para as mães, né? Que também a gente trabalha muito com as mães solos, né? Aqui na Alvorada nós temos muitas mães solos. Eu acho que essa realidade de mãe solo não tá só em Alvorada, né? Ultimamente, esses dias eu tava conversando, né? E tava dizendo, gente, quantas mães a gente tá dando conta que elas estão, né? Elas e os filhos, as mães solo. Olha que realidade é essa. Eu fui uma mãe solo, né? Até os 6 anos da minha filha, que hoje tem 37 anos, né? Só depois, assim, foi eu, a minha mãe e minha irmã, né? Que fomos responsáveis pela criação desta moça, que hoje estudou pelo ProUni, né? Ela é uma profissional que é uma educadora popular também, né? E ela é uma contadora. Se a gente precisa para os movimentos, do meu marido é mestre capoeira, a gente precisa para os movimentos da capoeira, da educação, e que eu preciso, não que tu me faça um serviço gratuito, mas que tu tenha um olhar diferenciado para ver a nossa realidade também, né? Sim, é importante, né, ter uma equipe, né, para dar andamento em tudo, é muito importante. Eu nunca imaginei que fosse pensar minhas filhas, porque a gente vai levando, a minha mais nova tem 26 anos, quando a gente ia para a reunião do orçamento participativo, daqui a pouco ela gritava assim, levanta a mão, a minha mãe está com a mão levantada, deve ser importante. E nós estávamos buscando curso de formação para os educadores, né? Sim, e ela lá. Ou então a gente buscando a questão do asfalto para a comunidade, água encanada para a comunidade. Né? Então a gente tem que ir educando, mas ao mesmo tempo que a gente vai mostrando, às vezes não, né? Não pega para si esse... Eu digo assim que a gente não se empodera, porque é se empoderar e ter conhecimento da educação popular e amar isso, né, e querer que isso seja a tua prática e a prática de muitos, para que a gente consiga realmente, né, viver melhor e ter uma transformação, né, dessa nossa realidade, que se tu pensar na educação, na saúde, em tudo que envolve a nossa vida, tá tudo muito ruim. E a educação é uma chave, né, é uma arma muito importante para todos nós, né. E acho que é por isso que é tão desvalorizado, porque o povo educado sabe bem o que vai querer, né? Mas nós estamos aí na luta, nós vamos conseguir. Eu não desisto assim, tão fácil, meu amor, das coisas que eu quero fazer e ainda não fiz. Também, se desde o berço ela tá te ouvindo, é difícil também não ficar, né?
Sim. Se incomodar, não querer questionar, não querer, né? Passar adiante esse conhecimento. Na realidade, eu cresci com meu pai e com a minha mãe, e eles foram lideranças comunitárias da comunidade. Eles buscaram água, buscaram tudo que eles puderam buscar de melhoria, né? E eu era pequena, 10 anos, e eu via esse movimento. Meus pais se separaram, mas a minha mãe não deixou de ser a pessoa que sempre esteve, né? Então, assim, quando eu comecei na comunidade, se era em outra comunidade, na comunidade onde eu fui morar, e eu disse assim, gente, vou trabalhando na associação de moradores, tô vendo que as nossas crianças estão cheias de ferida pelas pernas e lixo jogado pela rua todos os dias, eu tenho que fazer alguma coisa se eu tô dentro de uma instituição de educação. E daí eu comecei a trabalhar com os adolescentes, os meus alunos, os 33, mostrando para eles, olha gente, tem para cuidar, olha os parentes de vocês que são menores, olha as crianças. E comecei a trabalhar com a família e com a comunidade toda. Vamos separar o lixo, vamos pedir a coleta, vamos pedir a seletiva. E foi isso que eu fiz. E era tempo de orçamento participativo em Porto Alegre. A gente elaborou músicas, eu trabalhava com música com meus alunos. As dificuldades deles aprenderem português, principalmente o português, que é o que dificulta, a gente foi por orçamento participativo cantar música de advérbio, de verbos, de conjunção, mas eram músicas que eram importantes para eles, porque quando eu assumi eles, a professora, a maioria das professoras da mesma escola que eles estudavam, disseram assim, vocês estão tudo rodado. Eu tinha 33 crianças. E eles chegavam chorando para mim. Na primeira semana eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Até aí na escola, a professora era racista. Meu Deus. Então eu disse assim, não tem, eu disse assim, olha, crianças, nós vamos todo mundo passar, mas nós vamos brincar. Com as coisas que vocês têm dificuldade na escola, nós vamos brincar. E vai ser a nossa brincadeira. E a gente junto. Eu conversava com eles, explicava uma matéria da escola, e dizia para eles, agora nós temos que ver o que cada um pensa e vamos construir uma música. E era isso que a gente fazia. E eu trabalhei com eles dentro do serviço social para eles dar conta da escola. E lá, pergunta se depois lá no fim do ano rodaram. Não rodaram, porque eu fui na escola falar com a prof. Ela é uma das minhas melhores amigas hoje, Maria Rita. E eu cheguei e disse para ela, professora Maria Rita, a senhora percebeu o que a senhora está fazendo com os alunos, meus alunos que ficam lá no serviço social, que a senhora está discriminando eles porque eles são negros? A senhora percebeu que só tem um que a senhora não pega no pé e é o único aluno branco que eu tenho? Importante esse olhar, né? E esse incentivo, né? É isso que falta, né? Muitas vezes para os jovens e as crianças. Esse incentivo, esse olhar, esse carinho, esse cuidado, que faz toda a diferença. Eu tenho, desses meus alunos, eu tenho professores de história, eu tenho professores de matemática, e é tão bom encontrar eles na comunidade. Eles não moram mais na comunidade, mas as suas famílias estão lá. É tão bom quando eu encontro eles que vem aquele abraço e dizem, a senhora fez tanto por mim, eu só sou a pessoa que eu sou hoje por causa disso. Mesmo os outros meninos que estão lá, né, que tem alguns que, né, não escolheram fazer o estudo, mas são pais de família, eles me dizem, olha, eu só sou a pessoa que eu sou hoje porque tu me olhou, tu me enxergou do jeito que eu era e tu brigou por nós. Né? Sim, assim, essa é a diferença. Eu disse assim, nesse momento eu não tinha clareza que eu era educadora popular. 97 eu conheci Paulo Freire, e logo eu conheci Paulo Freire e ele faleceu, porque foi no mesmo ano que ele faleceu. E eu disse, nossa, mas eu já tinha, meu pai falava algumas coisas, mas eu era tão jovem que eu, né, disse assim, poxa vida, vamos lá, vamos ler sobre esse homem. E disse assim, ler sobre ele, assim, é tu te encantar. Eu tenho contações de histórias que eu fiz para contar para criança pequena, menor que o Gabriel, Rafael, né? Rafael. Mas menor que o Rafael, entender quem é que foi Paulo Freire. Porque no Brasil as pessoas não conhecem Paulo Freire e o mundo conhece e respeita ele. Gente. É esse que é brabo, né? Os nossos grandes, vamos dizer assim, mestres, lá fora estão conhecendo e nós não. Na realidade, como a gente trabalha muito com a educação popular na América Latina, o pessoal, os educadores populares da América Latina, eles têm um grande conhecimento muito maior que o nosso sobre Paulo Freire e sobre Carlos Brandão. Imagina, que loucura, né? Mas, Tamara, então agora eu entendo a tua genética, né? Se você cresceu vendo a sua mãe, né, fazer esse movimento, suas filhas viram você fazer esse movimento. É essa rede que nós queremos, né? Que as crianças cresçam vendo esse movimento e vamos passando de geração para geração. Patrocinadores: Estilo Black White, Cursos e Tranças, Mega Hair, Jaqueline Silva Borba.
Transista e idealizadora do curso de tranças. 25 anos de experiência em beleza, cosméticos e cuidados pessoais. Endereço: Avenida Frederico Dil, 3839, no bairro Jardim Aparecida, Alvorada. Ela é uma ótima professora, já fiz curso com ela. Eu que não destrinchei, né, no mundo das transistas, mas ela é uma ótima professora, uma ótima profissional. Beleza, é com ela mesmo. Você chega lá, faz a sua trança, sai de lá lindérrimo, que nem um modelo. Vai lá, que a Jaque te deixa lindão pra hoje, né? Sábado, sempre tem um evento. Homens e mulheres, Exatamente. crianças, adolescentes, idosos. Simpatia também é o nome dela, nossa querida patrocinadora. Então, Tamara, tu nos falou, né, bastante assim dessa questão mais formal, né, informal da educação. E como tu vê assim hoje dentro das escolas? Claro, tu já está, né, afastado um tempo, enfim, mas, né, das tuas relações, assim, como é que tu sente enquanto a Tamar estava, né, atuando, né, mais, né, enquanto professora, e agora, né, depois desse... Tu sabe que uma das coisas que a gente busca muito é fazer sempre esse levantamento e mapeamento da onde que tem a prática de educação popular. Neste momento, em Porto Alegre, a gente está fazendo essa busca. E, infelizmente, a gente tem vários espaços, mas não uso de educação. Nós temos espaços que a gente publicizou dentro das redes sociais da EPA, né, de espaços, né, que acolhem e praticam a educação popular dentro de sindicatos, dentro de movimentos de outras associações e organizações que praticam a educação popular. E dentro da escola onde nós começamos a nossa formação, eu conversando com uma das coordenadoras, ela disse, olha, a gente fala muito, a gente traz muito, mas não é o conceito que tem permeado aqui na nossa prática dentro da nossa escola. Então, e tenho conversado também no pessoal com algumas das minhas colegas, e ela disse, Tamara, é muito difícil tu continuar sendo educadora popular dentro de uma escola de ensino fundamental do estado ou do município. Tu tem que ter muita força, muita energia, porque isso aqui te faz virar um robô. E daí eu falo de novo da humanização. Poucos dias eu escutei a minha colega, Cristiane, ela é professora da rede estadual, e eu disse para ela, não deixe de ser humana, humanize a tua prática. Como é que tu vai deixar de dizer que as coisas vão te transformar num robô? Não é essa a ideia. Se a gente desistir, a gente não vai conseguir transformar toda essa realidade que está aí. Então, assim, ó, dentro de Porto Alegre, deve acontecer alguma coisa de educação, na educação infantil, a prática da educação popular, mas é de cada professora. É de cada educadora popular, professora, que faz isso da sua prática. Porque eu não conheço nenhuma instituição que diga assim, olha, a prática aqui dentro é a educação popular. O PPP da escolinha que eu tinha até março, ele trazia muito Paulo Freire, Brandão e Gadotti. E certa vez a Secretaria de Educação disse para mim, tu tem que tirar esses pensadores daí, senão a prática dentro da escolinha de educação infantil, creche do coração, é essa prática. Eu vejo todos os conteúdos da lei nacional e as orientações do municipal, mas a prática lá dentro e o PPP daquela escolinha, desta escola, é assim, construída por mim, pelas professoras e pelas famílias. Então não tem porquê, então tem que partir do profissional. Essa coisa de trazer a educação popular, a gente precisa que seja de todos, que seja do Brasil, que seja do estado, que seja de todos os municípios, né? Essa a proposta. Sim, super te entendo. É bem complicado mesmo, pelo jeito, né? É super difícil, assim, entender, e porque às vezes as pessoas, quero ser reacionária, ou as crianças vão ter sempre com liberdade. A educação popular não é bagunça. Ela tem essa metodologia do jeito de acontecer. Ela tem que ter as combinações junto com os estudantes, os educandos, né? Porque normalmente a gente não fala em alunos, porque a palavra alunos é um significado de um ser apagado, né? Então a gente fala nos nossos educandos, de 0 a 100. Né? Então, essa questão assim, de trazer a educação popular e pensar, há poucos dias eu ouvi, a educação popular é de pobre, né? Porque é para popular. Se não, a educação popular ela é para todos os seres que se tu olhar com ele com sede de direito. Eu já trabalhei dentro de uma instituição privada e que eu consegui
ser educadora popular. E a dirigente lá disse para mim, Tamara, eu adorei o jeito de trabalhar, é diferente. As crianças amam falar em você numa reunião com as mães, ai, aquela professora é maravilhosa. Por quê? Por causa da prática da educação popular, de a gente respeitar os outros, de a gente olhar os outros. E nessa troca de saberes, a gente construir os saberes. E é uma coisa que é bem difícil. Essa semana, uma professora de educação infantil disse para mim, Tamar, a dificuldade eu tô com uma turma de crianças que são 20 crianças, tá? Eu não tô conseguindo dar conta porque eu tenho 3 alunos que me deixam no chão, porque eu não consigo dar conta deles. Mas tu trabalha sozinha com 20 crianças? Não, somos 3 professoras. 20 crianças, 3 professoras. Mas qual é a dificuldade? Eles não querem fazer nada das atividades que a gente leva. Mas quais são? O que mesmo que tu escutou deles? O que tu escuta eles falar? A coincidência dos 3 que os pais estão presos. E o que eles trazem para ti? Olha, um deles fala que não quer o namorado da mãe, que ele conhece o namorado da mãe e não quer. Os outros 2 não. Só a realidade. Olha o que teus alunos estão pedindo para ti. Que idade eles têm? 4 anos. Olha o que eles estão pedindo para ti. Que tu trabalhe algumas coisas, que tragam alguma coisa de repente de profissão e que trabalhem. Que a gente tem regras, a gente tem combinações na salinha. Tu não tem combinações com eles? Os adultos também têm. E que os pais, eles não cumpriram com as combinações das pessoas grandes, que são as leis. E eles precisam estar em determinado espaço, que eles não podem estar sempre com as crianças. Mas eles, teoricamente, eles estão indo para uma escola que é para eles aprenderem e voltar melhor, né? Mas a criança, sim. Tu tem que trazer esse lúdico para ela e explicar isso. E ela assim, Tamara, isso aí a gente entendi. Isso é a melhor coisa, tu fazer um projeto, buscar uma história que converse isso. Convide alguma mãe que trabalha na saúde para vir trabalhar contigo. Convide a tu pai, eu sei que tu tem um dos pais que trabalha na segurança do município. Convide alguns profissionais que são os próprios pais para vir falar o que eles fazem na profissão. E se tu conseguir um policial, traz. Eu fiz isso em 1998 e eu trouxe, e a minha amiga policial é Cândida, o nome dela. E é uma mulher negra. Ela chegou primeiro civil, contou uma história para as crianças, brincou com a história, e daí ela entrou para dentro do escritório da creche e foi lá, agora eu vou voltar com a minha roupa que eu trabalho. E daí ela volta de PM, e daí as crianças falam, nossa, prof, ela é polícia. Ela não vai prender nenhuma criança. E se ela prende, é quem esqueceu. Lembra que ela falou que quem esquece das combinações dos adultos que precisa, porque tem combinações. Muito importante trazer isso para as crianças, né? Sim. Muito importante. Não, e te ouvindo falar, a importância de desconstruir, as coisas, porque talvez se ela chegasse já uniformizada, já traria uma negativa para as crianças, Sim, então essa questão de outros olhares, outras formas de comunicar, e é muito legal, assim, e aí é isso, o quanto é importante, tu juntar a prática à tua teoria, Sim, eu lembro que a avó, que é enfermeira, ela era enfermeira, agora não é mais, e o pai que trabalhava na guarda municipal, eles vieram civil e conversaram com as crianças. O pai, ele gostava muito de pagode, então ele falou lá com as crianças que ele gostava da música, ele tocou música do Zeca Pagodinho, cantou com as crianças e foi a festa, tá? Aí ele saiu e foi lá e voltou com a roupa dele, para dizer o que era a profissão dele. A avó fez a mesma coisa, ela veio, trouxe bolo para as crianças comer, porque ela adorava fazer bolo, ela trouxe bolo e contou para eles como era a receita, do bolo, e daí ela saiu também depois da sala e voltou vestida com a roupa de trabalho. Então eles viram assim, daí alguém disse bem assim, prof, o Papai Noel é assim, é um homem que põe a roupa. E eu disse assim, quem te contou? Se é a minha mãe. Então que fiz legal. associação com uma coisa que Sim. Tem muitas crianças que têm medo do Papai Noel, mas essa desconstrução de te mostrar, que nossa profissão, a gente é um ser humano que de repente precisa botar um uniforme, para ir trabalhar. E essa desconstrução em relação à questão da autoridade representada pelos nossos, os PMs, é importante porque se cria, principalmente nas comunidades, isso, meu pai, ele é bom, as pessoas esquecem,
das coisas, fazem coisas, né, e não lembram das crianças pequenas, do como isso fica registrado e forte no ser deles, no crescimento deles, né. Trazer essa parte humana é muito importante. E é isso que está faltando, né, no nosso dia a dia, né, infelizmente, né. Verdade. Bom, Tamara, vamos trocar um pouquinho de assunto. De temática. No período, nós estamos no nosso período eleitoral, né? E como tu percebe a participação das mulheres, dos negros, das candidaturas coletivas adentrando ao legislativo? Nossa, gurias, eu vou dizer para vocês que eu sou uma pessoa que sempre militei em partido de esquerda, né? Sempre. E as pessoas, quando as pessoas sabem assim e falam que eu digo que eu sou evangélica, as pessoas, nossa, mas os meus amigos da EPA, muitos outros dizem que eu sou uma evangélica de esquerda, né? A Tamara é uma cristã de esquerda, porque assim, eu trago para mim o ensinamento de Jesus, quando ele esteve na Terra, ele não escolheu com as pessoas que ele ia estar, né? Não. Os ensinamentos que ele fez para todas as pessoas que quisessem ouvir ele. Exatamente. Né? E eu trago assim, o primeiro mandamento e o segundo mandamento estão sempre presentes na minha vida. E quando eu digo assim, olha, amar o teu próximo como a ti mesmo, e eu não posso deixar de pensar no que tu traz assim da questão da política, de dizer, gente, a gente precisa realmente avaliar como é que estamos vivendo agora. Se eu pensar em que eu sou de Porto Alegre, como é que estamos vivendo em Porto Alegre? Não estamos. Estamos sobrevivendo. Então, se existe uma possibilidade de a gente ter e construir políticas públicas que olhem a cidade como um todo e que reconstrua a cidade junto com as pessoas que estão na cidade, que moram na cidade, se essa possibilidade existe, a gente tem que se agarrar nessa possibilidade. Né? E é junto, não é dizer assim, eu vou votar em alguém e esse alguém vai fazer por mim. Não, é estar participando ativamente dessa construção. Então, assim, eu sou uma pessoa que pensa muito nisso e trago muito isso, e trago muito a questão, assim, quando tu fala da questão dos negros, da participação, e principalmente quando tu traz da mulher. Eu trabalho muito com a questão da mulher. Então, assim, eu trago muito essa participação e esse empoderamento para todas as situações. Né? Isso assim, para todos os lugares que a mulher queira estar, né? De ela se sentir fortalecida e realmente na política, onde eu quiser estar, esse fortalecimento, assim. Eu trabalho muito essa questão, assim, porque passei com a minha filha pequena, de 26 anos hoje, a questão da discriminação, e eu tive que procurar de como trabalhar isso com ela dentro da instituição, que eu não trabalhava, e de auxiliar as educadoras lá. Como é que elas iam trabalhar isso lá em 2000, quando a gente não conseguia nada escrito de literatura que trouxesse a questão da negritude, né? Então, assim, esse empoderamento, esse conhecimento, todas essas informações que a gente tem e que a gente discute, elas são importantes e quando a gente fala da mulher, para nós mulheres, né? De a gente ter noção que a gente pode sim fazer essa coisa e que a gente pode sim ser agente de transformação dos espaços onde a gente está. Eu falo um pouco de política, né? Porque a Irmandade que eu escolhi estar, a gente não fala muito de política. Eu sou a pessoa que mais fala de política lá. Mas a gente não faz a politicagem. A gente faz a política consciente, né? E eu digo, gente, a gente precisa fazer o nosso papel. Não posso não fazer o meu papel e depois ficar 4 anos reclamando que não tá bom. Se eu, enquanto mãe, enquanto vó, eu tenho 5 netos, enquanto vó, não fizer o que eu acho que é melhor para a comunidade, agora pensando mais nos meus netos, de pensar o que é melhor para eles viverem, não estou sendo eu. Não estou sendo coerente com os ensinamentos que Deus diz assim, amar o teu próximo como a ti mesmo. E eu amar o meu próximo como a mim mesmo é olhar que as outras pessoas precisam da minha participação e do meu movimento, e se de repente as pessoas precisam do meu conhecimento, então vamos lá. Sim, eu tô, assim, uns anos pra cá, tô assim que nem você, Tamara. Eu falo muito com as pessoas na rua também sobre essa conscientização e quem tá lá a gente cobrar, né? A gente fica muito na zona de conforto reclamando na internet, reclamando em casa, isso não vai mudar nada. Muito pelo contrário, né? Aí eles estão nos engolindo, né? Quando a gente tá ali distraído na internet, eles estão nos engolindo. Então nós temos que lutar, ir pra rua e
Não, fazer nossos direitos. Inclusive, né, Cris, eles estão usando muito mais as redes sociais. Muito com certeza. Bem, sim, né, sim, para sim. convencer A favor nós deles. mesmos, né? Sim. Na realidade, nós das comunidades, das periferias, a gente não sabe usar muito essas ferramentas e é uma das coisas que a gente tem discutido no grupo da EPA. A gente precisa saber usar, a gente precisa fazer formação para isso. Então, neste momento, nós temos 2 educadoras que estavam trocando conversas, que elas vão fazer uns cursos de como a gente está colocando, mas assim, gente... Porque a gente conversando ali, de repente alguém disse, gente, olha, havia uma informação errada, que um dos nossos companheiros faleceu. E era mentira. E estava lá no Facebook. Fake news, né? Isso, e daqui a pouco eu tô lá, daqui a pouco a Simone, que é amiga do Jorge, me manda uma mensagem, tá, Márcia, alguém entrou em contato, hackearam minhas coisas. Então, eu disse assim, olha aí, as pessoas estão usando só para fazer o mal. A gente precisa usar essas ferramentas para o bem. Eu li um livro do Rubem Alves, que é Entre a Ciência e a Sapiência, e ele coloca, aquele livro é maravilhoso, é um livrinho, é um livreto, né? Ele coloca que as redes sociais, a televisão, elas têm uma grande capacidade de fazer a transformação social e não faz. Não faz mesmo. Verdade, a gente até considera o quarto poder, né? Sim, bem isso. E eu comento muito isso também, que as pessoas temos que aprender a mexer na rede social, mas pro lado do bem, né? Não pro lado do mal, né? Eu também não sabia muito, eu aprendi na pandemia, né? Então, acho que de nós aqui, acho que é eu que mexo mais, né? Então, eu sei que tem gente aqui, né? Candidatos aqui no Alvorada que vão ganhar através da rede social. Olha, bem isso. Sim. E eu acho que, para finalizar, Tamar, já falando ainda em política, né? E se a Tamar pudesse propor ou fazer uma emenda parlamentar, né? O que ela proporia? Olha, eu já propus e já fiz, junto com um coletivo, não sozinha, né? A gente pensando na educação infantil em Porto Alegre, né? Na questão de um maior valor de repasse para as instituições que são parceiras da Prefeitura de Porto Alegre, de dinheiro para as instituições. Em Porto Alegre, 90% do atendimento das crianças da educação infantil são feitas por instituições comunitárias, OSC, da sociedade civil. E a gente já por 2 vezes a gente fez a emenda parlamentar, a gente buscou quem fizesse e a gente conseguiu, e a gente só não conseguiu que o administrador municipal realmente efetivasse, mas foi aprovada, foi tudo dinheiro separado, destinado, né? Então a gente já fez vários movimentos desse. Em outros momentos a gente fez outros movimentos de busca. Neste momento, por exemplo, o curso para educador social, que vai ser aqui em Alvorada, o primeiro curso público gratuito em que a EPA, junto com o CIMA, né, e o IFRS Alvorada, a gente construiu e fez o movimento e demandou. A gente não conseguiu aprovar o curso, mas ele vai sair uma edição especial em 2025, porque a gente não entende por que os professores não abraçaram para si no IFRS Alvorada. Mas a comunidade era um número muito maior, e daí a gente não entendia. Nós, em 200 pessoas, fomos derrotados por 6 pessoas, e a gente não entendeu essa lógica. Então, vai ter uma oferta especial. A gente levou até o reitor de todos os IFs do Rio Grande do Sul, ele levou até Brasília, e a gente está cobrando de Brasília, do que legal, né, MDS, Rose? do curso ser nacional. Então, tem 2 emendas parlamentares aí. Aí a gente teve que acessar 2 deputados federais de esquerda para conseguir a emenda parlamentar para esse curso vir a funcionar, para ter o dinheiro para manter o curso. A gente ainda precisa mais de dinheiro, a gente está se movimentando ainda. É que tem lógica e que não tem lógica, né? Exatamente. E tem coisas que tem que ser valorizado fora para depois ser valorizado dentro também, né? É sempre assim, né? Sempre assim. Então Infelizmente é isso, né? Acho que a gente está chegando mais ao final de mais um podcast, a gente fala. Agradecer, né, a nossa querida Tamar Oliveira. Ensinamento, né? Mais um ensinamento para nós, né? Uma aula, né? Ela nos deu, foi uma aula. Uma aula. E agradecer ao Rafa, agradecer a Cris, né, a Rádio Acácia, o nosso espaço aqui. E deixar mais aberto o microfone, se a Tamar quiser fazer mais alguma consideração. Uma consideração final. Na realidade, eu quero deixar para vocês, assim, dizer o quão importante é a gente estar divulgando esse trabalho, né, que é um trabalho que é desde a década de 90 em Porto Alegre acontece a IPA. E como eu disse para vocês, depois da pandemia, a IPA ela não é só de Porto Alegre, ela é do Brasil, ela é do mundo, né? E sempre que precisarem, né,
e quiserem me acionar qualquer uma das outras coordenadoras e coordenador da IPA, para a gente estar vindo falar sobre educação popular, sobre de como é que se organiza para buscar formação que não seja, nós não somos professores, mas nós queremos saber como é que a gente faz esse movimento, a gente sempre está à disposição, né? E trazendo isso, a questão da humanização, né? Somos todos sujeitos de direitos e somos todos capazes de fazer essa transformação. Sim, com certeza. E sempre conte com nós também, né, Rose? Para fazer essa divulgação. Com certeza. Sempre conte com a gente também. Não, com certeza a gente vai chamar de novo. Eu agradeço É certo. o convite e essa manhã agradável com vocês e com esse moço. Adorei ver esse moço aqui. Nossa, vai chegar um estagiário. Não, vai chegar um moço bem... tem um jovem aqui aprendendo um ofício aqui, né? Eu fiquei muito feliz. Empoderar nossos jovens. Muito dos nossos jovens. Com muito potencial esse jovem. Bom, a minha consideração final é que semana que vem nós temos eleições, né? Vamos votar conscientemente, né? Porque são 4 anos, né? Vão ser 4 anos da nossa vida, porque a política faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, por mais que a gente ache que não, né? Então vamos votar conscientemente, por favor. E em outubro nós temos o mês da Outubro Rosa, né? Sim, Outubro Rosa, Outubro dos Professores Outubro também. dos Professores, né? Nossos mestres, muito importante, né? Vamos, então, valorizar o Outubro Rosa e nossos professores, principalmente nossos mestres, né? Isso. E bem lembrado, né, Cris? Então, sempre uma semana, mas uma semana ainda dá tempo, né, da gente puxar o currículo, assim, dos nossos candidatos aí, né? E também é bem importante. O que eles fizeram, o que eles propõem, né? Propostas são importantes, né? Porque muitos só vêm com aquele discurso, né? As propostas, né, é que são importantes, muito importantes. O que eu tenho dito, assim, para as pessoas em relação à política, assim, não é ouvir as propostas. A proposta tem que ter a participação. A construção é coletiva. Ninguém tem o poder de transformar as coisas, né, só com o poder da caneta. Muito pelo contrário, a caneta pode destruir muitas coisas. Nem por você, nem por ninguém. No episódio 4, conhecemos a trajetória da professora Tamara Oliveira, educadora popular da EPA. Entrevistadoras: Cristina Ribeiro e Rosemar Silva. Roteiro: Cristina Ribeiro, Jorge Cruz e Rosemar Silva. Edição de áudio: Ricardo Lubisco. Redes sociais: canal Instagram, @axedefala, _podcast. E da nossa convidada, Tamara Oliveira 22. Ainda me esperando pra contar as novidades que eu já canso de saber.